Então, no momento que eu tenho o fato, tenho os casos de interruptivos, eu tenho lá, e vem o legislador e diz, não, esta parte não me interessa. Isso aqui fica fora. Acabou a duração razoável do processo. Eu não posso fazer de conta que isso não existe, que não está no ordenamento jurídico, que o indivíduo não é investigado, que não teve fato. Não dá. Não pode ser o país o faz de conta. Que alguns dos nossos governantes em outras searas possam fazer de conta que se resolve tudo com uma lei. O judiciário não pode fazer isso. É o guardião da condição, das garantias fundamentais. Não pode ser o Supremo. No STJ, no STM, no TSE, enfim, nos tribunais, o juiz de primeiro grau. Eu tenho um mandamento maior que eu tenho que respeitar. Por isso, a supressão desta fase entre o dado do fato e o recebimento da denúncia viola ao mesmo tempo o princípio da proporcionalidade e o princípio da duração razoável do processo. Porque no momento que eu excluo esta fase, que pode ser inclusive a mais longa, pode não ser, eu estou ignorando a duração do processo. O limite que o legislador estabelece como razoável. Tudo bem, pode não ser o ideal, mas nós temos no ordenamento jurídico dizendo que, além disso, é irrazoável. E, sendo assim, ele é incondicional. Eu quero resumir, assim, senhor presidente, a nossa fala, pedindo desculpa por ser apressado, pela circunstância, e dizer que é apenas uma ideia, apenas o meu pensamento, a minha ótica. Para quem não me conhece, eu sou um pouco turrão, mas sou aberto ao diálogo, sou aberto ao debate, adoro o debate, tenho um prazer disso, como bom gaúcho, né? De conversar, de expor, de refletir. E é muito bom, porque depois eu ouço o sentido contrário. O feedback é interessante. Por isso que o colegiado cresce, que ganha, né? Eu perguntei, encerrando, há uns anos atrás, uns 15 anos, 12 anos atrás, mais ou menos, uma menina do Ceará entrou em contato comigo, queria um livro, queria depois, e era assessor do desembargador. Eu peguei, mandei, depois conheci, era juíza hoje, gêniozinho, aquele gêniozinho que tem nos gabinetes aí, que a gente tem que prestigiar esse pessoal. Daí digo, guria, mas que cabecinha maravilhosa que você tem, disse, professor, eu leio os seus livros, que é a minha coisa, mas eu brigo quem não tem. Quer dizer, o pessoal que foi entrar no meu grupo para estudar, para fazer a magistratura, que a gente começou ainda no 5º ano, só se comprar o livro do Bittencourt. Obrigado. Obrigado pela parceria. Digo, mas me diz uma coisa, como é que tu, como uma assessora, que esse nível consegue fazer o teu desembargador absorver essas ideias mais modernas, coisa mais... Em primeiro lugar, ele é muito bom de diálogo, tem uma cabeça boa, é conservador, coisa. Mas ele gosta da novidade. Eu levo a ideia para ele, você está maluquinho? Tá. Desembargador, outra hora a gente conversa. E eu volto de novo, falo com o desembargador, aquela ideia ali, olha, você dá uma lidinha, coisa interessante, coisa... E ele não. Bom, eu levo assim, eu convenço ele, sabe que você tem razão, sabe que é legal. Ah, que bom. E daí ele vai para a Câmara. É vencido. Vota, claro, vota vencido, né? Olha, daí paulado. Mas isso faz parte, no começo a gente é assim, né? Agora, então, de repente, aquilo começa a vingar. Olha, é pela reflexão, pelo debate, porque nós temos, né, a nossa redoma, mas eu tenho uma formação mais ou menos assim, eu quero ser justo, porque todos nós queremos ser, né? O nosso medo, eu quero acertar, eu quero dar meu... Mas a minha formação é um pouco mais fechada, mais rude, a outra é mais liberal, assim. Mas o colegiado nos traz esse enriquecimento. E a gente aprende todos os dias. Aprende com a nossa assessoria, aprende com os nossos auxiliares. Com a pergunta mais idiota, o aluno, coitadinho, que está lá, tipo, professor, estou furado. Mas, não tem importância. É hora de errar. O aluno pode errar enquanto aluno, pode perguntar as nele que tiver. O professor tem que dar uma consertada, respeitosamente, e devolve para ele melhorzinho, né? E a vida é assim. E a gente cresce na sala de aula ouvindo às vezes uma pergunta, você não tinha pensado nisso, né? Vem umas surpresas assim, mas que pérola, né? Coisa inteligente. Senhores, muito obrigado, foi um prazer imenso, me sinto extremamente honrado. E eu imaginar que o STM usa meus livros, então é uma glória para mim. Muito obrigado. Democraticamente temos tempo para debates. O nosso conferencista reduziu um pouco o tempo para permitir o debate, já que ele disse que gosta de debate. E quero fazer um registro que nós aqui não só lemos, mas aplicamos
e citamos seus livros também. Eu faço Obrigado, isso ministro. no meu gabinete, temos lá e todos, e diversos outros ministros citam. Então, Obrigado, pode ministro, ficar muito honrado. tranquilo quanto a isso que nós citamos. Não gostei desse negócio. O que tu acha? Não, Peça melhores aqui. mas não há problema. E eu queria registrar antes, eu vou me permitir, como presidente da mesa, fazer a primeira pergunta. Primeiro, tá, presidentes têm certas regalias, que as regalias nem sempre esclarece isso. Mas eu queria dizer o seguinte, professor, antes de fazer a pergunta, fazer um registro que a sua formação acadêmica, a sua posição de promotor, porque procurador é cargo, só promotor, é promotor. Eu entendo que não devia ser procurador da República, devia ser promotor federal. Tudo. Promotor, porque esse aqui é o cargo. Promotor, professor, promotor e agora advogado, traz uma experiência e mostra que não está naquela redoma, não está só pensando sem consequências. Pensa mais vendo as consequências do dia a dia e também, e isso demonstra nesse caso. Quero registrar que, para mim, quero agradecer a ministra Elizabeth e a doutora Zilá por ter me escolhido para esta conferência específica, essa palestra. Entre outros motivos, porque aqui eu sou dos que mais aplica a prescrição, mais discute a prescrição. E para informar Vossa Excelência, eu aplico, e quando em vez, em situações especiais, a chamada prescrição virtual. Eu aplico porque quando eu vejo em certas determinadas situações que o tribunal sempre julgou da mesma forma, sempre aplicou a mesma pena naquele crime, naquelas situações, não tem sentido a gente condenar, julgar, dizer não, vamos julgar, vamos fazer o processo, depois vamos declarar a prescrição. Isso é absolutamente perda de tempo. Eu acho que o processo tem que ter uma finalidade, tem que ter alguma utilidade. E essa não teria essa utilidade do processo. Então, eu tenho aplicado tudo. Agora, isso tenho feito aqui, às vezes, não sou voto minoritário, sou voto unitário. Essa tem sido a situação. Agora, eu teria uma pergunta para o senhor. É que o nosso código, não o Código Penal Militar, não tem a regra do Código Penal antiga regra do 110, parágrafo 2º, que diz que você pode aplicar, no caso de condenação da pena em concreto, a prescrição entre o fato e o recebimento da denúncia. Não tinha essa regra. Nós aplicarmos, seja pela súmula do Supremo, 147, acho que é 147, pela 147, seja pelo parágrafo 2º 110. Tanto que, nessas situações, nós, no acordo, nós dizíamos, o tribunal declara a prescrição com base no artigo 125, inciso tal, 123, combinado com o artigo 110, parágrafo 2º do Código Penal Comum. Fazíamos isso aqui, estamos fazendo. Por quê? Porque o nosso Código, no artigo 125, parágrafo 1º, quando fala da pena em concreto, ele diz, sem prejuízo do andamento do recurso, se entre a última causa interruptiva do curso da prescrição, aí, e entre parênteses, o parágrafo 5º, que são as causas interruptivas da prescrição, e a sentença já decorreu o tempo suficiente. Então, ele não reconhece o tempo anterior, só reconhece recebida a sentença, as causas interruptivas, ou seja, a instauração do processo, aqui o nosso não é o recebimento, mas a instauração do processo, e pela sentença condenatória recorrível, o nosso código. Aquela pequena diferença que o senhor não precisa dizer, da instauração do processo, recebimento da denúncia. Então, exatamente esse. Então, nós aplicamos isso. Vindo a nova lei, nós ainda temos aplicado em alguns casos, continuamos, por fatos, considerar como direito material, por fatos anteriores à lei. Sendo todos os fatos anteriores à lei, nós continuamos aplicando, porque entendemos que é direito material e não poderia haver essa modificação. Temos feito isso. Agora, com a tese, Vossa Excelência, que eu tinha lido antes de eu vir, sobre o assunto, fica a questão que eu coloco para Vossa Excelência, se esse nosso dispositivo, esse parágrafo primeiro aqui, do 125, não estaria com o mesmo vício
o mesmo vício do 110, porque o 110 atual foi expresso. Ele diz, não conta. O nosso não diz que não conta, mas remete para o parágrafo 5º. Aí a minha pergunta é essa. Nós estaríamos com, em tese, esse dispositivo estaria com o mesmo vício de inconstitucionalidade do 110, tendo em vista não desprezar uma parcela, porque nós não fizemos isso ainda, mas vejo alguns colegas aqui, na primeira fila, um deles que está doido para aplicar, o ministro Fernandes, a nova regra, mas não temos aplicado ainda. Mas vai chegar um momento, com fatos acontecidos após a lei, nós vamos possivelmente aplicar. E aí gostaria de saber, se estaria ou não uma coisa. É espetacular, veja, porque a Constituição nos permite isso aqui, e nós verificando exatamente esses dois princípios que se aplicam aqui também no Tribunal, no Código Penal Militar, o problema da proporcionalidade, aquele desenvolvimento que eu fiz ali, e também a duração razoável do processo. Porque o Código, esse Código Penal Militar, não é para um outro país, nem para uma outra Constituição. É para a nossa Constituição. E o Código, como uma lei ordinária, deve se submeter a esses parâmetros. Como nós temos reconhecido hoje os dois princípios na Constituição, e a partir dali nós fazemos a construção, isso aqui, esse parágrafo, se a gente tivesse pensado antes, né, já poderia ser declarado. Mas, esse princípio aqui, e a sentença já decorreu tempo suficiente. Então, ele estabelece um marco, eu tenho todo o processo, eu tenho a prescrição, tem os marcos interruptivos, né? Tem a pena concretizada, igual ao Código Penal, né? Tem essa maldade final aqui, que eram outros tempos, né? Era um outro texto constitucional, era uma outra cabeça, outro momento. E nós verificamos agora aquela história, não precisa ser lei nova, basta que a cabeça seja atualizada, né? Que a gente consegue ver no mesmo texto legal, aquilo que a Hungria disse há 60 anos, a gente diz hoje completamente diferente. Todo o maior respeito pela Hungria, às vezes eu digo, eu devido respeito. Agora, a Hungria, se vivesse hoje, não diria o que disse naquela época, né? Com a mesma lei. Então, os fatos, a dinâmica da sociedade, a dinâmica dos fatos, nos permite isso. E este parágrafo final, principalmente, que termina, ela mata a charada. Ele está exatamente violando, ignorando a duração razoável do processo. Porque para esse, não importa quanto tempo andou, né? Quanto tempo perdeu, a quanto o tribunal está preocupado com esse caso, a quanto aquele cidadãozinho lá, justo e injustamente, está respondendo no processo, né? Então, fere o princípio da duração razoável do processo, confere também o princípio da proporcionalidade, porque ela também faz parte daquele contexto, né? Olha, eu acho que eu precisava ser assessor, ganhar um pouquinho de assessoria, né, dos ministros aqui para ajudar, né, para fazer a pesquisa, trazer um momento, porque é uma luva, né, ministro? É uma luva. O senhor aplica isso aqui com a argumentação tranquila. A argumentação é a mesma? A mesma argumentação. As situações fático-jurídicas são iguais, né? Mutatis mutandis, traz uma coisa. Eu depois quero ler isso aqui com calma. E quero levar só ver o artigo 125, tá? Eu tenho o texto, ele está salvo no meu coisa, inclusive nessa pasta, porque eu digo, eu tenho que olhar isso aqui. Eu quero olhar isso aqui. E eu prometo que numa próxima edição eu vou fazer uma notinha, no mínimo, para não me meter na área errada, de aplicação desse negócio aqui. Cumprimento. Mas eu quero cumprimentá-los, os ministros, sim. Eu conversei um pouquinho com a assessoria também, porque eu estou, assim, encantado com a cabeça aberta, né? Da interpretação, da aplicação do direito penal, da aplicação do Código Penal Militar, que eu nunca ousei estudar, né? Nunca tive nem tempo, né? Um interesse maior. Embora, numa passagemzinha lá que eu falo no Código Penal Militar, de defesa, vou dizer bobagem aqui, né? Que a gente não faz aqui. Professor, obrigado. Tem uma pergunta aqui, eu acho que, em vez de eu ler, o senhor pode querer ler? E Michele. Doutor Bittencourt, adotar os prazos prescricionais como parâmetro para a duração razoável do processo não viria um risco, já que nosso ordenamento prevê prazos prescricionais de até 20 anos, e sendo o prazo prescricional um instituto do direito penal, não seria mais razoável adotar os prazos do CPP para fins de duração do processo? Michele, quem é? Por gentileza, está presente? Micheline Ribeiro. Micheline Ribeiro. É que os prazos do processo não existem para essa finalidade.
Os prazos que tem no processo, aquele prazo mais ou menos para a instrução criminal, de 100 dias, para réu preso, né? E não tem sanções para o descumprimento daqueles prazos, não tendo réu preso. Com o réu preso se interpreta, se estica, e torna... Como que nós não concordamos, o Supremo STJ tem feito isso, já ligado à complexidade, pluralidade de agentes, aquelas coisas todas. Agora, vejamos, o prazo de até 20 anos é somente para penas acima de 16 anos. Melhor, acima de 12 anos, né? Acima de 12 anos. Até 12 anos prescreve em 16. Então, até 12 anos prescreve em 16. Como ela é pautada, ela é proporcional, vamos lá. De 1 a 2 em 4. De 2 a 4 em 8. De 4 a 8 em 12. De 8 a 12 em 16. Né? Acima de 12 em 20. Então, claro, o prazo lá para o homicídio, os crimes contra a vida, para aqueles crimes de extorsão, morte, o estupro, hoje aqueles crimes violentos, nós podemos chegar a esse tipo de pena. Então, uns poucos crimes aí que nós teríamos uma prescrição de 20 anos. Que é um tempo bastante, né? Que é muito tempo. E eu concordo que não é o ideal, né? Mas são prazos materiais, é verdade, concretos, que estabelecem um parâmetro, que nos diz como interpretar. Até onde vou? Para eu pegar esses dias, 2 meses atrás, um grande escritório do Rio de Janeiro nos procurou, disse: professor, nós estamos com um fato aqui, tinha alguns escritórios do Rio e alguns de São Paulo, era uma coisa grande, crimes empresariais, diz, mas a pena aplicada era 8 anos, prescreve em 12. E esses 12 anos, a partir da sentença condenatória, completou em março agora, desse ano. Completou em março. Então está prescrito, a rigor, na nossa ótica, segundo a sua doutrina, o cara escreveu o que eu tinha escrito, já está aqui, está prescrito. Só tem um problema, ninguém vai me ouvir. Eu não vou ter acesso, vou ter dificuldade de chegar no STJ, no Supremo, e mais, tem um outro complicador. Eu não sei qual é o juiz competente. Porque o processo tinha subido do STJ para o Supremo com agravo, no curso extraordinário. O recurso do meu cliente já foi negado, chegou no STJ. Mas os outros 2 continuam lá no Supremo. Quem seria o competente? O Supremo, o STJ ou o juiz da execução? Interessa? Interessa. Manda aqui, quero olhar. Eu olhei, examinei, falei com o ministro Naves. Acho que interessante, Naves. Só acho que o ministro Fischer não vai dar. Ele é vice-presidente, ele vamos manualmente decidir. Não, o competente é o STJ. Vamos lá. O ministro Fischer é um cara pesado, duro, né? Mal pesado como ele, né? Mas é um cara que sabe direito penal como ninguém. Então, numa corte especial ou na presidência, é muito mais interessante que você chegue num especialista. Porque ele, conhecendo como conhece, ele vai ler nossos argumentos, nos recebe para o meu lugar, ler nossos argumentos e delibera. Se for um ministro que não é especialista, ele não vai fazer essa investigação e é mais cômodo ele acompanhar, por exemplo, o Ministério Público vai ser contra. Sobre essa ótica, você tem razão. E o competente? Bom, né, o Supremo acho que não deve ser, porque esse recurso nosso já baixou, embora esteja lá com o relator os outros 2. Não pode ser o juiz da execução, porque ele não chegou lá e vai levar não sei quanto tempo, nem vai chegar. Então, eu acho que tem que ser. Ele tem o artigo 61 do Código de Processo Penal que diz que a prescrição é de ordem pública e o julgador qualquer tem que conhecer de ofício, constatou decreto. Entramos, pedi para o ministro Félix Fischer lá, fui falar com eles, não. Mas na sexta-feira, não chegou nas minhas mãos, mas eu já vi zum. Segunda-feira, esse negócio está na minha mesa e eu decido. Segunda-feira ele decidiu, reconheceu. Disse, tu tinha razão. Mas é verdade que é mais fácil para quem é especialista naquela matéria, que eu vou ter que pesquisar uma coisa que não é a minha área, né? Vou perder muito tempo. E na insegurança aqui é mais cômodo ficar com o parceiro do Ministério Público, estoura essa bomba na mão de outro, né? Como a gente diria. Então, Micheline, os prazos são longos, 16, 20 anos, 12, e eles se multiplicam por causa da causa interruptiva, né? É verdade. Mas é um parâmetro concreto da lei. Enquanto nós não temos uma lei específica,
E eu não sou tão otimista de achar que uma lei específica venha a ser melhor do que essa, porque as ânsias punitivas, as aspirações estão na ordem do dia. Então, pelo menos a maioria dos crimes não são desse patamar, né? Tem prescrições menores de 4 anos, 8 anos, ou até 12 anos. E se for maior de 70, ou menor de 21, ainda conta pela metade. Então, me parece razoável sustentar que esse é o marco da duração razoável, sendo repetitivo do processo. Mas concordo com a tua preocupação, não é ideal. Obrigado pela pergunta, eu vou levar, se me permite. Mais alguma pergunta? Ah, pois não. Pois não. Doutor Edmundo, por favor. Antes que passasse ao doutor Edmundo para fazer a pergunta, gostaria, e quando fosse responder a dele também, professor... Um momento, doutor. Fazer também uma observação, se esta lei não está dentro do que virou tão comum, inclusive no Brasil, do chamado direito penal de emergência? Tá? Ele vai fazer também uma pergunta a isso. Professor, inicialmente eu gostaria de cumprimentá-lo pela palestra e pela colocação que o senhor fez. Eu me convenci desse permanente conflito entre a ampliação do espaço de liberdade do cidadão e a ampliação do poder político do Estado. Na minha percepção, parece que o senhor se colocou nem de um lado nem de outro, mas na linha do eminente filósofo italiano, o professor Ferraroli. Me parece que foi essa a posição do senhor. E isso me confortou, porque o senhor nem está ao lado dos abolicionistas, que seria um desastre, nem ao lado dos punitivistas. Mas o que mais me impressionou, professor, foi sua convicção, a sua homenagem, o seu apreço ao seu respeito, ao princípio da unidade da Constituição, ao princípio da supremacia da Constituição, fazendo a leitura do Código Penal a partir da visão, a partir da janela que a Constituição se abre para que se procedam as leituras, não só do Código Penal, mas como do Código Processo Penal, a partir dessa visão. Eu me perdoe, professor, eu estava numa situação desconfortável aqui, pelo seguinte, porque eu gosto da transparência. A Associação dos Magistrados Brasileiros ajuizou uma ação, um ADIM, contra uma resolução do Conselho Nacional de Justiça. E essa ADIM está num processo de julgamento. Mas pode ocorrer que o Supremo julgue pela inconstitucionalidade da resolução do Conselho. E se aventou aqui do Congresso editar uma lei, e se o Supremo viesse a declarar aquela lei inconstitucional, se trouxe uma interpretação, uma de terror, que o Congresso poderia pedir às Forças Armadas que forçasse o Supremo a cumprir a norma expedida pelo Congresso Nacional. E acontece. E essa lei? Não, é uma lei que possivelmente daria maiores poderes ao Conselho Nacional de Justiça. Mas o que eu quero apenas, em síntese, é dizer o seguinte: eu tenho a impressão, pelo menos foi isso que eu vi muitos anos, sobretudo do nosso grande processualista da Bahia, o professor Passos. Ele sempre diz que a Constituição é aquilo que o Supremo disse que é. O senhor tem uma visão diferente dessa? Ou o senhor concorda que a Constituição é aquilo que o Supremo disse que é? Só isso que eu queria saber, senhor. Muito obrigado. Eu disse hoje lá em Palmas, inclusive lá os desembargadores, presidente aqui da escola da SMAF, digo, olha, trazendo que eu sou um crítico liberal. Eu sou visto assim no meio jurídico, eu tenho uma visão crítica do direito, mas como eu sou um dogmático, eu prezo muito o acerto na interpretação dogmática. No direito penal, porque dogma é garantia. O direito penal dogmático é garantista, né? Então, para mim é muito mais importante eu acertar tecnicamente, dogmaticamente, cientificamente, do que qualquer outra coisa. O resto vai embora. Tanto que eu sou citado muitas vezes, não tanto assim, mas várias vezes, citado contra mim mesmo. No processo.
às vezes acertadamente, às vezes não tão acertadamente, assim, mas eu, como advogado, eu pretendo achar casuisticamente outros argumentos, outros recursos. Mas eu não posso sacrificar a minha interpretação da dogmática, porque poderá amanhã ser usado contra mim. Então vou embora, né? Fecha as coisas. Se eu tiver que sacrificar alguma coisa que meus clientes me perdoem, seria ali. Mas eu não tenho que sacrificar porque eu me considero preparado o suficiente para conseguir outros argumentos, né, para trazer, né, no processo, no procedimento, na causa, coisa assim. Agora, a ciência, isso aqui é a coisa mais sagrada. Eu posso errar, claro. Posso ter uma visão diferente. Agora, diz para ele, desembargador, acima de tudo, nós temos que defender as instituições democráticas. Nós temos o direito de criticar, nós cidadãos comuns. Acho que os poderes lá não tem que ficar fazendo crítica às instituições, né? Cada um cuida do seu poder, do seu quadrado, né? Senão nós vamos estabelecer desrespeitos aí. Agora, como cidadão comum, como um professor, como um intérprete, eu tenho o direito de criticar. De criticar o exército, as Forças Armadas, o Poder Judiciário, o Executivo, o ministro, coisa lá, o julgador, o juiz. Claro, um nível de respeito, né? Fazer uma crítica como crítico, coisa assim. Claro, posso responder pelos meus atos. Se ultrapassar, né, aqueles limites toleráveis, né? Coisa, eu posso fazer. Agora, acima de tudo, a despeito de eu criticar esta ou aquela instituição, esse ou aquele ato, eu sou um defensor ferrenho das instituições democráticas. Senão nós não temos um país seguro, né? Nós podemos errar. Seres humanos, né? Faz parte da nossa história errar. Porque vai consertar. Mas nós, sempre que trabalhamos com o direito, temos que defender as instituições democráticas. Eu disse hoje lá, isto é assim, até que o Supremo diga o contrário, né? O Supremo, eles mesmos têm reconhecido, têm dito assim, que eles têm o privilégio de errar por último, que é verdade, vamos se errar tanto. Mas tem o privilégio de errar por último. Agora, eu não posso admitir, no Estado Democrático de Direito, que nenhuma outra instituição imagine que pode ser diferente. Que alguém pode dizer, não, a última palavra é minha, eu sou o tal poder, eu estou em tal instituição. Não. Isso faz parte da nossa estrutura, faz parte do nosso sistema, e eu posso ficar inconformado com a decisão do Supremo, mas vou respeitá-la. Né? E mais, tenho que defender a prerrogativa dele, da última palavra, que alguém tinha que dar. Né? Então tem que ser o Supremo. Agora, imaginar, veja só, passar na cabeça aqui, não, porque vamos fazer um levante, porque não vamos fazer tal coisa, vamos obrigar o Supremo. Acabou o Estado. Né? Acabou a democracia. Vamos embora. Isso são as coisas absurdas que de repente... Mas como a gente tem que respeitar o legislador, porque ele é democraticamente colocado lá. Agora, pelo menos nós temos as interpretações. Aquela história da voluntas legis, voluntas legislatórias, então, parece que hoje, num contexto de constitucionalismo moderno, é uma coisa bastante superada. Porque o legislador não tem liberdade para o absurdo, para o desrespeito da ordem democrática constituída, para rasgar a Constituição. Pois as leis mal feitas, as leis inconstitucionais, estão aí para ser declaradas pelo Supremo. E elas são válidas até o Supremo dizer que é válido. Então eu tenho que respeitar, o doutor Nísio tinha visto agora, prazer, não? Então eu tenho que respeitar esses limites. Eu não posso fugir disso. Olha, já fiquei insatisfeito com alguma decisão do Supremo. Sou profissional. Coisa. Mas, meu amigo, vamos para a próxima. A gente sai inconformado do julgamento, muitas vezes ali. Paciência, né? Aqueles julgadores vão continuar me respeitando e vão continuar respeitando, porque estão na ótica e na posição deles, procurando acertar. Então faz parte do sistema. Né? O Tribunal Militar, que tem a decisão dele, que é soberano, eu tenho que respeitar. Eu tenho recurso, eu vou usar do recurso que a lei me fornece. Respeitosamente. O Supremo é uma coisa. Agora, ali é o limite. O Supremo pode errar. Pode errar. Acho que tem errado até com alguma frequência ultimamente. Mas alguém tem que ter a última palavra. E entre os poderes, quem tem esta definição é ali. E é mais fácil que seja ali, que são só 11. Mas não se fosse os 500, coisa, problema. Por isso eu espero sempre, poder jurisdicional. Né? É quem vai dirimir a questão. Aí quem perdeu, né? Paciência, vamos para outra, vamos para ti. Se tem recurso eu recorro, senão eu tenho que respeitar.
Mas veja que eu sou um crítico liberal e não joguei, não rasguei nada, não fiz nada. Apenas digo, olha, eu acho que a interpretação a gente faz aqui, eu acho que está ali. Porque tem que preservar dentro do possível o texto infracondicional. Faz todos os esforços hermenêuticos para fazer. Agora, se não der, como eu acho que aqui não deu, lamentavelmente vou ter que declarar uma interpretação conforme a Constituição, para você declarar que esse texto está contrariando. Mas é essa linha que eu tenho. Eu fico feliz de ouvir a sua manifestação, que tem esse pensamento. Tá. O tempo já se foi. E eu quero fazer, eu quero fazer o registro que é pela primeira vez excedemos. E pelos meus registros foi a primeira vez que excedemos o prazo e isso demonstra o interesse pela palestra, demonstra a experiência que o professor César Roberto Bittencourt trouxe para nós. É um tema interessante esse da prescrição. Que bom que eu acertei na escolha. Foi ótima a escolha, porque aqui no tribunal, quase todas as sessões, nós discutimos prescrição. E chegamos a uma conclusão que não chegaremos nunca a uma conclusão final sobre o assunto. Não, continuamos aqui discutindo esse problema e foi ótimo essa palestra do senhor, excelência, porque além da sua experiência, experiência de doutrinador, experiência de promotor, professor, isso é útil. Porque, como eu disse naquela primeira palavra, não é só uma experiência acadêmica, mas é alguém que está vivendo também. Está vivendo o dia a dia e agora como advogado, mais ainda, deve ser o sofrimento maior do que do Ministério Público. Eu fui advogado muitos anos, mais de 25 anos fui advogado e sei como é que é essa vida de advogado. É sempre um sofrimento. Dependendo do Ministério Público, dependendo dos magistrados, e aí a gente está sempre a depender de alguém, do advogado. Atrás, mas é o sistema, né? Nós fazemos parte dele. Nesse sistema, dependendo das secretarias, dos tribunais, das varas e tudo. É sempre uma eterna dependência do próprio. Quando não está a depender, como hoje cedo teve o português, podemos a depender do cliente para os honorários. Então, essa é outra luta. Mas nós ficamos honrados com a aceitação. Eu queria agradecer a Vossa Excelência por essa palestra, em nome do presidente do tribunal, ministro Álvaro, da ministra Elizabeth, nossa coordenadora, nossa outra coordenadora, a doutora Zilá, juíza, auditora, por sua presença, por essa palestra palpitante e passar às mãos de Vossa Excelência um diploma deste ato, dessa situação. E pode bater palmas. Tá bem. Tá ok. Tá bem? E também temos o que nós chamamos, os outros não chamam, não dizem sempre, mas mais ou menos o que nós dizemos aqui, um chamado kit STM, que é uma agenda, uma caneta e um livro sobre coletânea de estudos jurídicos sobre direito militar. Vou aprender um pouco aqui. Ótimo. Muito obrigado. Tá? E mais uma vez, muito obrigado. Satisfação, grande prazer. Vamos. Muito obrigado.